Olá, bem-vindo mais uma vez ao percurso formativo do programa Alfabetiza Acre. Espero que você tenha gostado das aulas anteriores. Na quarta aula, você pôde entender um pouquinho mais sobre esse conceito de andragogia, que é justamente o ensino de jovens, adultos e idosos. Já nessa quinta e última aula, você vai ver com a professora Elcinete, que também é assessora da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação, um pouco sobre os processos relativos à alfabetização matemática. Você vai poder compreender um pouquinho mais sobre isso. Fique atento e uma excelente aula para você. Olá, alfabetizador! Bem-vindo à quinta e última aula do programa Alfabetiza Acre. Sou a professora Elcinete Amorim e nesta trilha vamos estudar o tema Alfabetização Matemática. A alfabetização matemática é o ato de aprender a ler e a escrever a linguagem matemática, isto é, compreender e interpretar os sinais, signos e símbolos que representam as ideias básicas para o domínio deste componente, bem como se expressar por meio das mesmas. E você, alfabetizador, é quem vai fazer essa mediação entre o aluno e o aprendizado. Os alunos adultos têm a vantagem de já terem muitas experiências que podem ser utilizadas para potencializar o aprendizado. Os alunos adultos, eles trazem consigo uma gama de experiências que o professor pode utilizar para fazer atividades dentro da sala de aula. Os professores devem utilizar situações do cotidiano para aplicar problemas matemáticos e facilitar a compreensão. A matemática ela pode ser identificada nas ações mais simples do cotidiano, e isso facilita em muito a aprendizagem dos alunos. Deve-se estimular questões práticas que ajudem os alunos a perceber a aplicação do conhecimento no dia a dia. Nós devemos incentivar nos nossos alunos pensamentos críticos, pois esses pensamentos eles incentivam a curiosidade e a investigação, que muitas vezes podem estar adormecidos em nossos alunos adultos. Os estudantes devem ser desafiados a encontrar soluções para problemas que a princípio não parecem ser matemáticos, mas que ao final percebem ter tudo a ver com o componente. Nós devemos incentivar nossos alunos a buscar soluções em questões práticas do dia a dia. E assim eles vão perceber a necessidade do conhecimento teórico da matemática. A matemática é um componente que requer prática. Sim, quanto mais se pratica em matemática, mais nos familiarizamos com a sua linguagem, e isso vai torná-la mais realista e mais divertida. A matemática, ela faz parte da nossa vida desde sempre. Basta olhar à nossa volta. Um exemplo prático disso é os números, pois eles aparecem em vários lugares e situações da nossa vida, nas placas de carro, nos relógios, nas receitas culinárias, no calendário, no celular, dentre outros. E ele traz junto consigo as suas funções: comparar, medir, classificar, ordenar, enumerar, quantificar. Um exemplo bem prático disso é uma compra no supermercado. Ao irmos ao supermercado, nós temos que desenvolver habilidades como calcular quantidades, troco, descontos, né? E isso nos mostra uma infinidade de habilidades matemáticas que nós já possuímos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da alfabetização matemática. A alfabetização matemática tem o objetivo de satisfazer as necessidades do indivíduo e resolver problemas da vida real. Para que esse objetivo se concretize, nós precisamos aplicar os conceitos matemáticos de forma prática no dia a dia do aluno. A matemática é vista como uma linguagem ou forma de ler o mundo. Sim, a matemática é uma linguagem universal e ela é importantíssima na vida de qualquer pessoa. O aluno passa a desenvolver uma série de capacidades: raciocínio, argumentação, solução de problemas, representação, comunicação simbólica. A matemática ela é de suma importância na vida do aluno, pois ela desenvolve um pensamento lógico e um olhar crítico a partir de conceitos pré-construídos, né, que o aluno já traz consigo. Agora nós vamos falar um pouco sobre as hipóteses de escrita numérica. O diagnóstico matemático ele é tão importante
quanto o diagnóstico de hipótese de escrita. O professor ele deve identificar no aluno em qual hipótese ele se encontra. Existem várias hipóteses de escrita numérica, mas hoje nós vamos nos atentar apenas para 9. Mistura letras e número. O aluno adulto, ele já traz em sua memória algumas letras e alguns números que ele adquiriu de alguma forma na vida. Então, ele utiliza essas letras e esses números para escrever qualquer numeração que lhe for ditada. Produz escrita numérica com algarismos aleatórios. O aluno vai utilizar, a partir do momento que ele consegue identificar alguns algarismos, ele vai utilizar somente esses algarismos que ele conhece para escrever qualquer numeração, apenas os que ele conhece. Identifica alguns dígitos que correspondem à numeração falada. O aluno ele é capaz de identificar o som de alguns dígitos quando o professor faz um ditado. Ele consegue identificar esse som, só que ele não consegue identificar todos. Então, aqueles que ele não identifica, ele completa com números aleatórios. Produz escrita numérica apoiada na numeração falada, mas não faz controle do uso dos zeros. O aluno ele consegue identificar alguns dígitos de uma numeração, mas ele ainda não tem o controle do uso dos zeros, então ele coloca uma quantidade exacerbada de zeros na sua numeração. Escreve os números redondos convencionalmente. O aluno, nessa hipótese, ele já é capaz de identificar os números redondos, ou como alguns autores gostam de chamar, os nós, que são 10, 20, 40, 100, 200, 1000 e assim por diante. Realiza a transcrição literal da numeração falada, escrita aditiva ou multiplicativa. Nessa hipótese, o aluno ele transcreve exatamente o som que ele escuta. Ou seja, como tem ali no exemplo, se o professor dita 485, ele vai transcrever 400 mais 80 mais 5, literalmente da forma como ele escuta. Faz tentativas do controle do uso dos zeros. Na hipótese anterior, nós vemos que o aluno ele não tinha controle do uso dos zeros, mas chega um determinado momento, quando ele começa a identificar a aprendizagem, ele vai começar a controlar o uso desses zeros e vai diminuir essa quantidade na numeração que ele escrever. Apoia-se na escrita convencional, utilizando como base a primeira sequência de cada família dos números redondos em cada campo. Nessa hipótese, o aluno ele vai utilizar a primeira família dos números redondos, 10, 20, 30, 40, até chegar ao 90. Ele vai utilizar essas famílias para iniciar a numeração que lhe for ditada. Escrita convencional sem erros. Nessa hipótese, o aluno ele já consegue escrever qualquer número que lhe for ditado sem nenhum erro. Podemos perceber, então, que os alunos eles criam suas próprias estratégias de compreensão e aprendizagem dos números. Portanto, o professor, o alfabetizador, ele deve estar atento a todas essas hipóteses e outras que puderem surgir. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos na matemática, a importância desses jogos dentro da matemática. O jogo, ele é um instrumento pedagógico. Sim, ele é um importante instrumento pedagógico, principalmente no que diz respeito à aprendizagem matemática. Ele pode e deve ser utilizado com alunos de qualquer idade. O jogo, por ter um caráter lúdico, ele é indispensável na sala de aula em qualquer idade, pois ele desenvolve habilidades como observação, concentração, análise, atenção, habilidades que são primordiais para o aprendizado da matemática. Auxilia na compreensão e utilização de convenções e regras. O jogo, ele possibilita ao aluno aprender de forma divertida. E, a partir daí, ele compreende as regras e as convenções que são necessárias para o processo de ensino-aprendizagem. Ensino desafiador e prazeroso. O jogo, ele é um grande aliado do trabalho pedagógico, pois ele desenvolve o aluno como um todo.
Criar situações com jogos na sala de aula é investir no prazer, no desafio e no melhor desempenho do aluno. Vamos agora fazer uma comparação entre a alfabetização matemática e o letramento linguístico. A relação entre o letramento de escrita em língua materna e o letramento matemático é bastante próxima. No período de alfabetização, por exemplo, ao serem apresentados ao universo dos números, aprendem a visualizá-los a partir de sequências numéricas e agrupamentos. Na formação de palavras, ocorre um processo similar. A linguagem escrita de palavras e números, ela é essencial para a nossa comunicação, pois através dela nós podemos transmitir mensagens e informações. Portanto, a interdisciplinaridade entre linguagem e matemática, ela deve ser implantada nas nossas salas de alfabetização. O letramento matemático pode ampliar as possibilidades de aprendizagem de escrita e de leitura durante a alfabetização. A leitura e a escrita de situações matemáticas, elas estão presentes na sala de aula todos os dias. E a partir dessas situações, o professor ele pode elaborar soluções práticas do dia a dia e ajudar assim o aluno a resolver suas situações matemáticas. A matemática poderá possibilitar a leitura crítica e lógica da realidade. O letramento matemático, ele se intensifica a partir das habilidades linguísticas que são aprofundadas. Portanto, tanto a matemática como a linguagem, elas devem andar conjuntamente, elas devem ser mobilizadas conjuntamente. A utilização da leitura nas aulas de matemática, ela abre inúmeras possibilidades para trabalhar diversos conteúdos de maneiras contextualizadas. Tanto a linguagem matemática quanto a linguagem da língua materna, o estudo da língua materna, eles facilitam para que possamos mostrar a matemática de uma forma bem prática. E assim encerramos a quinta trilha deste percurso formativo do programa Alfabetiza Acre. Convidamos você a entrar na plataforma e acessar o plano de estudos e realizar todas as atividades propostas. Obrigado pela sua participação. E assim, nós chegamos ao final deste percurso formativo que tinha o objetivo de orientar você, que será alfabetizador do programa Alfabetiza Acre, para trabalhar com os seus alunos. Eu convido também você a acessar a nossa plataforma, onde vai ter os textos complementares, além das atividades que você precisa realizar para o encerramento de cada uma das 5 trilhas trabalhadas. A você, um excelente trabalho alfabetizador.